Iniciamos a gravação da aula. A nossa aula hoje é sobre artigo de opinião. Então, as pessoas que chegaram depois, bom dia e abram aí o livro de atividades de produção de texto na unidade 2, página 18. Ok? Nós falamos um pouco sobre artigo de opinião, né, antes do recesso. E é um tipo de texto dissertativo, ou seja, é um tipo de texto que vai apresentar um ponto de vista e fazer uma análise a respeito de um ponto de vista. Por que é importante eu entender que é uma análise? Não é simplesmente dar a minha opinião. Assim, eu acho isso legal, eu não gosto disso, eu acho que... Não é simplesmente dar a opinião, mas fazer uma análise daquele elemento. O artigo de opinião é um texto mais subjetivo, por exemplo, do que Enem. Eu vou fazer a comparação entre os dois para você entender. Às vezes a gente entende bem a diferença fazendo comparação entre os textos. Por que eu falo do Enem? Porque é o tipo de texto dissertativo mais discutido no ambiente escolar, né? A dissertação do Enem é uma dissertação argumentativa. O que significa isso? Um texto dissertativo é um texto que, como eu disse antes, ele apresenta uma análise. Uma análise a respeito de um tema qualquer. Quando eu apresento essa análise, ela pode ser uma análise minha ou ela pode ser uma análise de outras pessoas. Eu vou escrever um texto, eu vou contar no meu texto o que as pessoas, o que a comunidade, o que a sociedade pensa e como que a sociedade lida com determinado tema. Mas eu não falo o que eu acho. Então eu teria aí uma dissertação expositiva. Como o nome diz, eu exponho. Eu vou expor o que existe de opinião sobre aquele assunto. Eu vou expor o que existe, mas não vou falar nisso. E existe a dissertação argumentativa, que é quando eu exponho o que eu penso. Eu argumento, sou eu. A dissertação do Enem é a dissertação argumentativa. Vai vir no enunciado lá. Produz uma dissertação argumentativa, tema tal, 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 tal. Ou seja, significa que você tem que defender o seu ponto de vista. O artigo de opinião, ele é argumentativo também. Você produz o artigo de opinião defendendo o seu ponto de vista. Paralelo a isso também, sabe o que a gente tem? Vou colocando outros elementos para vocês irem associando. Textão de rede social. O textão do fulano lá na rede social. Ele está argumentando a respeito de um tema. Então, é um texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Então, essas coisas são presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. O artigo de opinião, eu falei que ele é um pouquinho mais subjetivo do que o do Enem, porque, por exemplo, o artigo de opinião eu posso escrever em primeira pessoa. Eu tenho algumas liberdades, digamos assim, no artigo de opinião que eu não tenho na dissertação do Enem. No Enem eu não posso escrever em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Apesar daquilo ser, ser o meu ponto de vista, mas eu não vou escrever em primeira pessoa, mas o artigo de opinião eu tenho essa possibilidade. Tá? O artigo surge em diversas circunstâncias, ele surge no meio jornalístico, no meio acadêmico, tá? Enfim, de modo geral. O que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou escolher, eu já deixei marcado aqui, algumas páginas desse volume 2. Então, veja bem, já tenho aqui marcado. Nós vamos passar por alguns pontos dessa unidade 2. Passando por estes pontos, eu vou discutir alguns elementos relacionados a artigo de opinião. Então, eu não vou ficar em um texto, discutindo um texto, não. Eu vou passar por páginas que eu já deixei separada aqui, que eu queria discutir com vocês. Depois, nessa atividade que eu vou falar na segunda-feira, eu vou escolher algumas das atividades para vocês fazerem. Entendido? Então, veja bem, a gente não vai fazendo exercício por exercício aqui agora, não. Nós vamos discutir pontos da unidade 2. E aí, na segunda-feira, eu passo uma atividade relacionada a isso que a gente discutiu. Certinho?
Se tiver dúvida, vocês vão falando. Então, primeiro ponto, primeira página aqui, a página 18, eu vou pelos títulos. Bom, artigo de opinião, impressões pessoais sobre uma questão polêmica. Tá. Só tomem cuidado, a questão polêmica não necessariamente é aquela coisa assim, super polêmica, uma briga, uma confusão. Não, não tem que necessariamente ser algo assim gigantesco. Mas é algo que possibilita pontos de vista diferentes, entendeu? Preciso ter pontos de vista diferentes para poder discutir aquilo ali. Se não é algo que tenha pontos de vista diferentes, não há como se discutir. Então é polêmico nesse sentido. É um elemento que possibilita ser enxergado de no mínimo duas maneiras. Aí o seguinte, o argumento, a minha defesa, aquilo que eu uso para justificar o meu ponto de vista, meu argumento é isso. Ponto de vista é o que eu penso. De novo, ponto de vista é o que eu penso sobre aquele tema. Argumento é o que eu uso para justificar, para defender o que eu penso. Ok? Ele não vem sozinho, ele se sustenta com informações. Parou aí, vamos analisar o que é isso. Se eu chego para vocês e falo assim, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Alguém pode discordar de mim? Analisando todo o contexto, onde estamos, tá? Esta informação, hoje é quinta-feira, ela pode ser questionada? Alguém pode olhar para mim e falar bem assim, não concordo com você? Acho que não, né? Não tem como. Não tem como. Então eu tenho aí um fato, uma informação. Agora, se eu chego e falo assim, nossa, essa quinta-feira tá um dia tão lindo, isso pode ser questionado? Pode. Lindo é subjetivo, né? Lindo é meu. Exatamente, pode ser questionado. Então veja a diferença entre o que não pode ser questionado e o que pode ser questionado. Aquilo que não pode ser questionado é o fato, a informação. O que pode ser questionado é a opinião. Eu posso usar fatos para justificar a minha opinião, que é o que ele falou aqui. O argumento não vem sozinho, ele se sustenta com informações. Que tipo de informações? Vou dar como exemplos também o que o Enem cobra. O Enem, ele quer que você apresente um dos elementos que eu vou citar para vocês aqui. Vou falar e vou escrever no chat para vocês visualizarem e assimilarem melhor. Primeiro fato, alusão histórica. Vou colocar todos, depois comento um por um. Segundo, citação filosófica. Terceiro, argumento de autoridade. Quarto, dado estatístico. Quando você faz uma redação do Enem, você precisa colocar um destes elementos aí para justificar o seu argumento. O corretor ele vai olhar e vai pensar assim, colocou uma alusão. O melhor é que, na verdade, você coloque dois. Mais do que isso também é desnecessário, senão o seu texto vai ficar muito informativo. Se você coloca só isso, corre o risco do seu texto ficar informativo e não argumentativo. Mas o corretor ele vai olhar, a pessoa colocou uma alusão histórica e colocou um argumento de autoridade. Beleza. O que é cada um? Então, estes elementos que são tidos na dissertação do Enem podem ajudar a gente na hora de um artigo de opinião, na hora de qualquer texto dissertativo. Então, ele
são elementos que foram definidos pelo Enem, né, pela prova, mas eles podem aparecer em qualquer outro tipo de texto dissertativo. Bom, alusão histórica. Quando eu associo aquele fato que eu estou discutindo ali com algum acontecimento histórico. Eu vou, por exemplo, muita gente hoje, quando faz redação que envolve o tema da pandemia, associa com a peste negra. Já li muita redação sobre isso. Ou associa com outros momentos de pandemia ou pelo menos epidemia. Então ele vai lá em outro momento histórico e traz aquilo para ser analisado, serve para analisar situações diferentes, para analisar a situação que nós estamos vivendo ali. Então aí tem gente que cita a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial. Tá? Revolução Industrial é algo que costuma aparecer com uma frequência para discutir temas da atualidade. Isso é alusão histórica. Fazer alusão é fazer referência. Eu vou fazer uma referência histórica. Citação filosófica. Como disse Platão, como disse Aristóteles, eu coloco a citação, a fala de um filósofo para justificar aquilo, o meu argumento. É aquilo que eu estou defendendo. Argumento de autoridade. O posicionamento de alguém que seja uma autoridade, que seja um especialista naquele tema que está sendo analisado. Um pesquisador, um professor, um escritor, enfim. Alguém. O que é autoridade? Alguém que domina aquele assunto. Autoridade no sentido de dominar aquele assunto. Então eu cito alguém que tenha este domínio do assunto. E dado estatístico, porcentagens, né? Tantos por cento da população, enfim. E aí veja o importante aqui. Olha a questão. Eu tenho o meu argumento e eu preciso justificar isso. Agora, gente, analisa aí. Como você adquire estas informações aí? Alusão histórica, citação filosófica, argumento de autoridade, dado estatístico. Como você adquire essas informações? Com leitura de mundo. Quando eu falo leitura de mundo, né? Ler jornal, revista, ouvir e aulas de outras matérias. Repara, professor de história de vocês é Alexandre, né? Alexandre fornece a cada aula dele, ele fornece a vocês conteúdo para vocês usarem como alusão histórica em redação. Cada fato histórico que ele analisa com vocês, que ele discute, que ele passa para vocês, serve como alusão histórica em determinado momento. Então é interessante assistir a aula de Alexandre pensando assim, nossa, o Alexandre está contando algo lá. O que tem disso aí na sociedade hoje? Quando o Alexandre discute algo, mesmo que seja do século passado, mas o que disso daí permanece até hoje? Ou o que acontece hoje que eu posso associar com isso daí? Vai refletindo sobre aquilo que é apresentado a você. O segundo ponto, citação filosófica. Quantas e quantas vezes o Flávio já deve ter citado falas de filósofos com vocês? Imagino que muitas. Como diria o filósofo tal, como apresentou o filósofo tal, a apostila de vocês. Tudo isso foi material para vocês usarem citação filosófica. Não é? Argumento de autoridade. Toda informação que surge para vocês vindo de alguém que domina aquele assunto. Isso vem em todas as aulas. História, geografia, filosofia. Próximo ano que vocês passam a ter sociologia. Sociologia é uma matéria fundamental para discussão, para você ter argumentos,
viu? E dado estatístico, sabe aquelas tabelinhas que aparecem em geografia? Geografia é o Enzo, né? Não é o Enzo? Enzo, quando fala dos lugares, das possibilidades, das porcentagens, o Enzo fornece a vocês dados estatísticos. Artes é uma disciplina fantástica para te dar informação. Arte faz você abrir o olho para as possibilidades. Então vejam como as outras matérias todas de vocês, se tem algumas aqui, mas isso acontece com todas as matérias, todas. E não pensa, por exemplo, vai ser só matéria da aula da área de humanas. Não, gente, biologia. Quanto de informação que biologia traz, química, sabe? Essas matérias todas, elas trazem para vocês o que a gente chama de repertório. Repertório. O que é repertório? A quantidade de informações que a gente tem, de conhecimento de mundo, que a gente recebe de tudo, da apostila, da internet, do professor, do livro, a gente recebe do mundo. Repertório, a quantidade de informações que a gente tem, informações que nos permitem argumentar, informações que nos permitem discutir e comprovar o nosso argumento, para que a gente não fique só assim, isso é legal. Por quê? Porque sim. Aí vem aquela coisa, né? Porque se não é resposta, não é resposta. Tá certo? Isso aqui eu já adiantei até o que eu ia falar em outras páginas, gente. Ó, eu falei que não dá tempo de tudo. Hoje eu ia escolher umas partes. Então, vai lá na 22. Rápido demais, né, gente? 22. Acaba aqui meio que retomando. Olha só. Fatos concretos. Fato, informação. Sustentam opiniões. Esses elementos que eu falei com vocês. A alusão histórica é um fato concreto, né? O dado estatístico é um fato concreto. Ele sustenta a sua opinião. Tá certo? Então, essa página aqui meio que retoma isso. Eu tenho que ter informação para poder defender meu ponto de vista. Vocês podem acompanhar aqui só no compartilhamento, tá? Não precisa ficar nem abrindo tudo aí, não. Pode acompanhar só aqui. Intenção. Tá lá na página 26. A intenção nos textos de opinião. Sim, porque o que eu quero? Qual a minha intenção quando eu escrevo um texto de opinião? Eu quero só mostrar para a pessoa o que eu penso, ou eu quero mudar o comportamento de alguém? Eu quero só convencer. O que é convencer? Convencer a pessoa aceita o que eu penso, ela aceita, ela entende, ela respeita o que eu penso, mas não necessariamente ela vai pensar igual a mim. Não precisa pensar igual a mim. Agora, quando eu vou persuadir alguém, a persuasão faz a pessoa mudar o comportamento dela. Ela vai concordar com o que eu penso e ela vai passar a pensar da mesma maneira que eu. O meu argumento precisa ser mais forte, então. Concordam? Precisa ser um argumento mais forte. Então, de antemão, eu preciso pensar o seguinte: que intenção eu tenho? Se eu for escrever a minha dissertação para o Enem, se eu for escrever um artigo de opinião para alguém, se eu for fazer um textão lá de postagem na minha rede social, fazer um textão lá. O que eu quero? O que eu quero? Intenção é o que eu quero? Eu quero só mostrar para as pessoas o que eu penso, ou eu quero fazer as pessoas pensarem igual a mim? Porque aí eu vou ter que trabalhar de maneira diferente. Quando a gente tem a intenção de persuadir, meu argumento tem que ser mais forte. Olha, um tipo de texto que não necessariamente é argumentativo com essa estrutura que a gente está trabalhando aqui, é o texto publicitário. Uma propaganda para vender um produto. A propaganda, eles não querem que
leitor da propaganda que ele seja apenas convencido. Porque não adianta nada você pensar assim, nossa, a propaganda é super criativa, este produto é muito bom, mas eu não vou comprar. Não interessa de nada, né? Não interessa nada para o produto. O produto quer que você seja persuadido. Você tem que gostar do produto e a propaganda tem que fazer você pensar assim, meu Deus, eu não posso mais viver sem isso. Não tem umas propagandas que fazem isso? Aquelas propagandas, sei lá, marca, né? Aquelas propagandas assim que... né? São umas propagandas até que mostram assim, a pessoa tentando alguma coisa antes está em preto e branco e depois fica colorido. Tudo funciona bem. Aí até a imagem fica colorida. Você, aquela panela, aquele... Você olha assim, meu Deus! Como eu vivi até hoje sem isso? Como? Preciso disso agora. Você foi persuadido. E aí ele vai usar de todos os meios para poder persuadir você. De todos os meios, né? Tudo que é possível. Pois bem, então, intenção, viu, gente? Muito importante pensar na intenção que você tem ao produzir o texto. Na página 32, é a proposta 8, ele vem assim, a construção do argumento no texto de opinião. Ou seja, como eu construo o meu argumento. E aí, ele vai apresentar aqui algumas sugestões. Então, coloquei o lugar errado. As páginas ali. Olha aqui. De certa maneira, tem a ver com o que eu havia falado ali sobre alusão, argumento de autoridade, tal. Tem esse quadrinho aqui, na página 35. Página 35 tem um quadrinho que ele vai te mostrar a maneira como você vai construir a argumentação do seu texto. Olha só, vou ler. A argumentação de um texto de opinião pode ser feita, por exemplo, por meio de... Repara que é aquilo que eu disse ali com aqueles 4 elementos que eu citei, mas com outras palavras. Então, letra A, fatos evidentes, reconhecidos facilmente pelas pessoas. Aqui, quando você cita coisas, sabe, se eu quero, por exemplo, eu cito dessa semana, algo que chamou muita atenção essa semana, a explosão lá no Líbano, né? Chamou muita atenção a mídia, as pessoas e tal. Então, se eu quiser discutir algum tema, e eu vou citar como referência a explosão no Líbano. É um fato facilmente reconhecido pelas pessoas, porque teve muita notícia em relação a isso. Tá? Letra B. Exemplos que garantam a veracidade dos argumentos. Exemplos concretos. Coisas reais. Não posso inventar. Dados obtidos por meio de pesquisa científica. Tanto pode dados estatísticos, porcentagem e tal, quanto informações. Uma pesquisa tal apresentou o resultado assim, assim, assim. Poxa, é um resultado válido, eu posso usar isso como um argumento, sabe? Não sou eu que estou dizendo. O pesquisador, ele levou um tempo fazendo isso e ele chegou a um resultado. Então, eu posso usar aquilo como argumento. Dados estatísticos, opinião de um especialista no assunto. Opinião de um especialista, viu, gente? Quando a gente fala de argumento de autoridade, é alguém que seja especialista naquilo ali. É alguém que seja reconhecido no assunto. Tá certo? E, normalmente, às vezes no caso do Enem, a pessoa tira essa informação da própria coletânea. Coletânea é aquele conjuntinho de textos que vem como apoio, tá? Então é isso, gente. Repara que o que é importante? É importante no artigo de opinião, é importante assim, que eu apresente a minha opinião. Óbvio, a gente falou aqui na outra aula, né? Sem escrever na minha opinião. Se eu vou dizer assim, na minha opinião, as pessoas deveriam ser mais conscientes em relação à pandemia. Mas eu não posso escrever na minha opinião. O que eu poderia fazer no lugar? Nem preciso fazer nada, é só tirar na minha opinião. Porque quando eu falo,
as pessoas deveriam ser mais conscientes em relação à pandemia, já é a minha opinião. Eu não preciso avisar que é a minha opinião, tá certo? Você vai direto para o elemento e com isso você coloca a sua opinião de maneira indireta no texto. Óbvio que isso vem com prática, né? Todo tipo de texto ele vem com prática de escrita, né? E com leitura de outros textos também é sempre interessante. Quando você lê um texto, você observar como ele escreveu, que tipo de estrutura ele utilizou, que interessante isso. Sempre refletir muito a respeito dos textos que vocês leem. Certo, meninos? A gente está chegando no finalzinho. Vamos parar por aqui. Eu falei todos os pontos que eu gostaria de falar neste volume 2. E agora, então, segunda-feira eu passo a atividade para vocês. Eu vou encerrar a gravação, mas fico aqui até o finalzinho se alguém quiser falar alguma coisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela paciência e pela participação. Até a próxima. Até semana que vem.